Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos que nos acompanham nesse plenário e a você que nos acompanha através do canal 16 na TV Câmara. Senhor presidente, no dia de hoje gostaria de ocupar o meu espaço nesse grande expediente para falar um pouquinho que nos últimos dias estive conversando com alguns dos muitos funcionários da Visat e confesso que fiquei bastante preocupado. Funcionários da Visat, ex-colega, esse vereador que trabalhou um período de minha vida nessa empresa também, e aonde que nesse cenário, nesse debate do transporte coletivo, o vereador Eloy tem feito algumas audiências, né? E quem está sendo mais prejudicado, na minha opinião, nesse momento ao menos, é os funcionários da Visat, é o trabalhador. Os cobradores, motoristas e todos os funcionários em geral. Estão prejudicados na questão do dissídio, que já era para ter saído no início do ano, e devido a essa questão da tarifa, a empresa não está passando nem mesmo a inflação. Então, senhores vereadores, alguns me colocaram também a dificuldade que estão enfrentando com algumas pessoas que estão achando que a culpa de tudo que está acontecendo é deles. E assim, muitos deles estão recebendo ofensas verbais sem merecer pois o que estão sofrendo com a situação. Alguns me falaram que querem apenas seus direitos por lei, né, que é o reajuste salarial, e que até não gostariam de fazer paralisação. Mas, devido à questão que o sindicato que tem enfrentado essa luta aí, acaba trancando os corredores, acaba fechando os portões da Visat, eles se obrigam a fazer essa paralisação. Trabalhei nessa empresa por quase 5 anos e sei bem todas as dificuldades que os motoristas, seus cobradores, enfrentam no seu dia a dia de trabalho. Eles acordam, muitos deles acordam 3h30 da manhã, né? Quando é 4 horas, eles estão pegando o ônibus que leva eles para a empresa, nas suas casas, porque 6 horas aí já tem que estar lá no bairro, pronto para transportar a nossa comunidade caxiense. Muitos deles também chegam depois da meia-noite na garagem e vão chegar nas suas residências 2, 3 horas da manhã. Sem contar a questão dos riscos de trânsito, né, que é diário, todos sabemos a maneira caótica que é o trânsito da nossa cidade, permite uma parte, principalmente nos horários de pico. Momento oportuno, já lhe cedo a parte, vereador. E falo por experiência própria a questão de quando o ônibus está atrasado. Vocês não querem imaginar o que se escuta. Muitas pessoas acabam achando que a culpa é sempre do motorista e nunca do trânsito que pode estar parado lá atrás, o corredor que pode estar entupido, do trânsito que não anda. A questão dos assaltos. Quando se deparam com aquele delinquente com um revólver na cabeça, ainda dizendo, passa a grana, vagabundo. É desumano, é humilhante para um trabalhador. E os dias de passe livre, então, vereadora Ediló, que tem entrado bastante nessa pauta da questão da gratuidade, né, em alguns bairros da nossa cidade viram a baderna dentro do ônibus. É bebedeira, é prostituição, é drogadição, e falo com propriedade, vereadora Ediló, porque já vivi isso aí na pele também. E eu falo tudo isso, senhores colegas, com o intuito de valorizar essa categoria. Com certeza, o motorista, o cobrador, eles têm uma função de muita responsabilidade em nossa cidade, que é a de transportar os trabalhadores, os estudantes e toda a nossa população caxiense com muita segurança. Todo funcionário da Visat, ele tem um pouco de psicólogo, um pouco de conselheiro. Pois o que acontece? Quando as pessoas pegam o ônibus diariamente, por vezes elas sentem essa necessidade de falar, de desabafar os seus problemas e muitas vezes até pedir um conselho. Mas gostaria aqui também, senhores colegas, de deixar bem claro a minha posição. Não sou a favor do aumento da passagem. Na minha opinião, o valor que a empresa traz é alto demais e a comunidade não tem que pagar essa conta.
eu vejo que esse valor ele só incentiva, né, um valor alto da tarifa, ele só incentiva cada vez mais as pessoas a não usarem o transporte público. Então, eu entendo que tem que se buscar outras soluções, né? Entendo que a população não pode pagar essa conta e nem os funcionários da Visat. Até me pergunto se o Sim Caxias, que diminuiu o número de ônibus circulando nas ruas da nossa cidade, não seria para abaixar os gastos também e talvez até abaixar a passagem? Então, fica a pergunta aí, por que um reajuste tão alto para a nossa população? Vejo também que tem que existir um diálogo entre as partes, sendo que, na minha opinião, é a hora de debater, concordo com o senhor vereador Adiló, que já colocou em outras oportunidades aqui, é a hora sim de debater a questão da gratuidade. Temos que debater também a questão do passe livre, que na minha opinião, ele é ilusório, né? Não existe nada de graça, alguém sempre está pagando essa conta. E nos dias de passe livre, como falei antes, muitas vezes tem muita baderna nos ônibus, vereadora Paula. E por vezes o trabalhador acaba não pegando o ônibus no dia do passe livre porque tem medo de pegar ônibus, né? Então, eu acho que tem que rever essa situação. E o que acontece? Tem que rever a situação também de outros tipos de gratuidade. Na minha opinião, talvez eu mude de ideia mais lá na frente, mas hoje a questão da gratuidade dos idosos entre 60, com menos de 65 anos, eu acho que tem que ter critérios de acordo com a sua condição social. Eu acho que tem que estipular um número de passagens. Por quê? Porque eu conheço muitas pessoas que têm o cartão e não estão usando ônibus, né? Pessoas que não precisam nessa idade entre 60 e 65 anos, que é uma lei aqui em Caxias. Só porque essas pessoas, esse cartão ele está entrando na estatística na hora das planilhas. Então, tem que se rever isso aí também. Então, senhores colegas, eu quero dizer que não estou aqui para defender a empresa Visat, não estou aqui para defender a Secretaria de Transporte, mas no dia de hoje, para defender e ser um pouquinho da voz dos mais de 1.000 trabalhadores e funcionários da empresa Visat, que estão sendo agredidos com palavras por algumas pessoas nas ruas, nos ônibus, nas redes sociais, com ofensas que são injustas. Porque eu entendo que o trabalhador da Visat não tem culpa das paralisações que estão acontecendo. O trabalhador da Visat não tem culpa da Visat querer aumentar a passagem. O trabalhador da Visat não tem culpa do prefeito não congelar a passagem. Então, eu vejo que a situação hoje, para o nosso prefeito, já é um assunto encerrado, enquanto que a Visat ainda luta pelo seu reajuste. E entendo que se não tiver um entendimento, vereadora Adiló, entre as partes, a questão terá que ser judicial e aí sim o judiciário irá analisar as planilhas e dar o seu parecer e ponto final. O que não pode acontecer é a população ficar sofrendo com paralisações e nem os funcionários da Visat com a questão dos seus direitos e com ofensas verbais por pessoas que acham que a culpa é deles da Visat querer subir o preço da passagem. Vereadora Adiló, tem sua parte. Rapidamente, obrigado, vereador Neri. É apenas comentar que hoje pela manhã alguém me assoprou e Vossa Excelência tem contatos lá dentro. Seria importante conferir que hoje começam as demissões. De uma lista de 160 funcionários, hoje estariam sendo demitidos em torno de 60 funcionários. Aí começa a precarização do serviço público que nós já alertamos. E ali adiante vem mais uma conta parecida com o 1º de maio. Então, o vereador Rodrigo antes apanhou muito bem, tá? Na hora do prefeito abrir esse diálogo e acertar essa questão. Essa conta vai sobrar para todos nós caxienses. Obrigado pela parte, vereador Neri. Senhor presidente, obrigado, declaração lida da bancada do PSB. E realmente o senhor traz uma informação que é mais preocupante ainda. Eu acho que é como vai de encontro ao que esse vereador falou. O funcionário da Visat não pode pagar esse preço, a nossa população não pode pagar esse preço. Quero reforçar que sou contra o aumento da passagem, mas sou a favor que a gente busque outras maneiras para resolver esse problema, até como outros vereadores já colocaram aqui nessa tribuna,
e eu ainda não tinha me manifestado sobre o assunto. Obrigado, senhor presidente. Hoje era isso.